Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Charles Alfred Glender Pedroso, sou neurocirurgião especializado em doenças da coluna. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodolfo Carneiro, neurocirurgião, também especialista em coluna. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito frequente no consultório. O que é, Charles? Então, os pacientes sempre vêm na consulta, quando a gente começa a conversar sobre as dores de coluna, né? E eles têm uma dúvida sobre a infiltração. Eu acho que a primeira dúvida, assim, é o que é infiltração e qual que é a diferença da infiltração para um bloqueio? Se é a mesma coisa? Bom, esses dois termos, eles são parecidos, mas não são iguais. O bloqueio significa você colocar um medicamento e bloquear algum nervo. A infiltração, ela não necessariamente ela vai ser no nervo, ela pode ser no músculo, numa articulação, mas na prática, esses termos eles acabam sendo utilizados com o mesmo propósito, tratar uma dor do paciente. Então são bem parecidos e a gente acaba utilizando e sobrepondo um sobre o outro, utilizando os dois para a mesma coisa. Eu acho que na grande maioria a gente acaba usando como sinônimo, né? Exatamente. Apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Isso. Agora, quando a gente indica uma infiltração para o paciente, a pergunta que sempre vem é: quanto tempo dura a infiltração? Você podia esclarecer um pouquinho para a gente, Rodolfo? Essa é uma pergunta muito interessante e envolve um mundo de coisas, mas nós vamos tentar sintetizar alguma delas. Primeiro, o melhor tratamento para dor é realmente tratar a causa da dor, quando isso é possível. Esse é o melhor tratamento. Se a gente não consegue determinar a causa da dor, ou se o paciente não tem condições de tirar aquele fator causador da dor, ou não conhecemos diretamente o fator causador da dor, o bloqueio infiltração pode ser uma alternativa. Esse ponto é importante, tá? Para que haja o alinhamento das expectativas. Por exemplo, se o paciente tem uma grave compressão de um nervo e ele vai fazer um bloqueio e uma infiltração, a chance de sucesso ela é muito menor, porque nós temos um efeito mecânico grande. E a infiltração, é importante que se entenda que o propósito da infiltração é diminuir algum processo inflamatório que o paciente venha tendo naquela região. Ela não vai tratar uma causa mecânica. Então, ela quebra um ciclo de dor. E para muitos casos, isso é suficiente e pode resolver a situação. Para outros casos, não. Outra situação muito interessante é o paciente, por exemplo, com fibromialgia, em que ele tem uma disfunção da percepção de dor. Muitas situações que não causariam dor, para aquele paciente causam dor. Então esse paciente tem dor pelo corpo todo. Claro que nesse caso, o resultado de uma infiltração e um bloqueio, ele vai ser inferior. Ele não vai ter o mesmo resultado de um paciente que tem uma dor localizada, né? E o tempo de duração, isso vai ser extremamente variável. Eu costumo falar, na nossa experiência, na nossa estatística, nos nossos pacientes, temos uma taxa de melhora de em torno de 70%. Claro, fazendo a seleção com os nossos critérios, vendo a indicação correta do procedimento. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Na verdade, assim, para dor que nem você comentou, acho que para algumas dores agudas costuma ir muito bem. Para as dores crônicas depende de vários outros fatores, né? E uma coisa que eu gosto de falar para o paciente sempre é que depende muito de outras terapias. Quando ele tem dor crônica, não é só a infiltração único resultado. Exatamente. Não sei se você concorda com isso. Claro. Quando o paciente tem dor crônica, o tratamento ele se baseia num tripé, que vai ser o quê? Utilização de medicamentos para dessensibilizar, atividade física, que a atividade física eu diria que é primeira linha para o tratamento de dor crônica, porque vai reequilibrar toda a musculatura, vai resolver algumas questões mecânicas, vai tirar o excesso de sensibilidade em muitas regiões do corpo, tira o foco do cérebro da dor, serve como válvula de escape para o paciente, para alívio de tensões. Então, e outra, melhora a saúde, todo o funcionamento do corpo. O corpo humano foi feito para se manter em movimento. E a outra parte do tripé são os procedimentos para dor,
Que aí nós temos as infiltrações, os bloqueios, as isotomias, que quando bem indicado, podem trazer bons resultados para o paciente. E aí, pessoal, gostaram do esclarecimento, da nossa conversa? Um recado importante, se mantenham sempre ativos, né? E Exatamente. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida. E caso tenha ficado alguma dúvida, o tema é amplo, nós tentamos resumir bastante, uma série de detalhes, mas caso tenha ficado alguma dúvida, manda aí que nós vamos responder, tá bom? Um grande abraço, prazer falar com vocês, até breve, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.